aprender diante de Deus a sermos firmes o suficiente para Deus não precisar fazer estas coisas com a nossa história. Mas a de Moisés foi assim. Abre seu ouvido. Quando ele disse: quem é como tu, ó Israel, povo salvo pelo Senhor? Ele estava olhando para todo o povo, todas as tribos na sua frente. Ali estava Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Estavam todos os filhos de Israel e suas tribos atrás deles. Ele estava acostumado a ver Deus acordá-lo pela manhã e dar uma série de orientações para ele. Ele estava acostumado que Deus dizendo: sobe ao monte, eu quero falar com você. Faça isso, faça aquilo. Olha, imagine um homem com quem Deus fala face a face. Era assim com Moisés. No entanto, uma manhã Deus o acorda e dá uma notícia que para você e eu talvez fosse a notícia mais dura da vida. Moisés, levante. Pois não, Senhor, hoje você vai morrer. Como você enfrentaria se Deus dissesse isso para você? Aliás, eu preciso lhe perguntar o que é que você sente a respeito da morte. Te importa de morrer? Seja honesto. Seja honesto. Moisés levantou e Deus ainda disse: hoje, no dia da tua morte, você tem duas incumbências especiais. Falou: você vai compor um hino hoje. Como assim? Que sentimento uma pessoa tem quando ela sabe que ela vai morrer? Ela não está ouvindo isso de um médico, de alguém, de um futurista, de uma cartomante. Está ouvindo de Deus. Deus disse: você vai morrer e ponto final. Sim ou não? Sim. E quando Deus diz, Deus faz. Você vai morrer, Moisés, mas eu quero que você componha um hino hoje. Moisés tinha tanta confiança no Deus dele, que ele foi lá e compôs o hino mais bonito do planeta no dia de sua morte. E eu quero que você cante esse hino na frente de todo o povo. E ainda chame o povo e abençoe tribo por tribo. Porque o que você disser para a tribo vai ser aquilo que vai ser a história delas. Eu vou te dar essa inspiração. Que preparo emocional Moisés tinha. Que homem preparado emocionalmente era Moisés. Porque ele ouviu que ia morrer e mesmo assim ele conseguiu cumprir tudo até o último momento. Sabe por quê? Ele tinha um compromisso com a vida e não com a morte. Ele sabia que a morte dele seria um sono. Ele sabia que se tivesse entregue nas mãos do Senhor, a coisa funcionaria. E então Moisés se levanta, compõe o hino e chama todas as tribos. Ali estava o ancião na frente deles. E ele começa falando sobre Rúben, começa falando sobre Simeão, Levi, Judá, Isacar, todas as tribos. E ele fala e lança a situação sobre eles e canta o hino e dá orientações a Josué e diz: Josué, tu meterás este povo na terra prometida. E ele fala em nome de Deus naquela hora e diz: eu estarei contigo. Na verdade ele estava falando ele não estaria junto com Josué. Ele estava falando em nome de quem? Imagine isso, que um líder dirigido por Deus pode falar assim. E aí sabe o que aconteceu? Moisés pega, despede-se do povo e começa a subir um monte Nebo. E as pessoas olhando para ele. Ele já tinha subido tantas vezes em cima de montanhas, passado lá 40 dias. Então o povo nem acreditou nessa história que ele iria morrer. E ele começa a subir. Quando Moisés começa a subir, ele começa a passar em revista a sua vida. Ele começa a pensar: será que eu fui perdoado do meu pecado? Porque é isso que alguém tem que pensar quando os dias se aproximam. Tem que fazer um concerto com Deus. Começa a pensar a respeito de sua história. E ele passou em revista a sua história e começou a pedir a Deus perdão. Olha o que eu vou te falar. Quando ele está subindo, Deus então... Olha as pegadas de Moisés subindo o monte. Deus chega para ele e certifica-o de que ele estava salvo. E o Senhor Deus diz: Moisés, olha para trás. E ele olha. Quando ele olha, do local onde ele estava no monte, ele olha para baixo e vê então o povo de Israel, gente andando para lá e para cá, as tendas expostas, o santuário. E ele olha e vê o povo, aquela multidão. E Deus fala... Ele olhando, vê até um homem levando o cordeirinho para a hora do sacrifício. Imaginem isso. E então o Senhor Deus diz: continue subindo, Moisés. E Moisés continua subindo o Monte Nebo, com dificuldade das pernas de 120 anos. Quando de repente o Senhor Deus fala de novo: vira de novo, Moisés, olha para trás.
Quando ele olha, não estava mais o povo de Israel. Agora ele vê uma grande cidade no lugar onde estava o povo. Lindos vergéis, ele vê a abelha silvestre passeando para lá e para cá, lindas árvores, vê o canto dos pássaros, um monte de borboletas. Ele fala: o que é isso, Senhor? Aquele povo que ele tinha visto antes estava alto, robusto, imenso, com a cara de saúde. Parecia que ele estava vendo o segundo Éden. Ele: o que é isso, Senhor? O que é isso que eu estou vendo? O Senhor Deus dá a seguinte informação. Abre bem seu ouvido agora. Deus diz assim: isto aí era o que o povo teria sido se tivesse seguido o que eu pedi há 40 anos atrás. O que Deus teria construído no deserto? O que teria nessa cidade? Abelha silvestre no deserto? Teria levantado ali, pela graça e poder do Senhor, uma grande quantidade de árvores, sim ou não? Imagine, gente, era um povo que tinha um rio que caminhava onde eles botavam o pé, o rio caminhava junto. Comida caía do céu, irmãos, não pagavam imposto para ninguém. Era o povo mais rico da terra, o próprio Deus morava no meio deles. O Deus eterno mudou de habitação para morar no meio deles. Vocês sabem o que é isso? Nunca aconteceu com nação alguma algo como essa, que o Deus que eles adoram vem e mora no meio deles, e nunca perdiu uma guerra, nada. Alguém vinha de fora para lutar, o Senhor Deus pedia as coisas mais estranhas para o povo. Confiar em Deus não é fácil. O Senhor Deus pedia: dá uma volta 7 vezes ao redor da cidade aí eles davam. Agora dá um grito, e o muro cai. Me diga se isso é técnica de guerra. Ou então vai lá e bate bem alto, e vai bater, e bate, o povo dentro da cidade ficar doido, e começou a se matar, eles mesmos mataram-se entre si. O povo não precisou guerrear. Quem guerreava pelo povo era o próprio Deus. Assim era no teu povo. Queria que você soubesse que Deus é que guerreia as tuas lutas. Ele ainda continua da mesma forma, mas infelizmente nós guerreamos antes dele. A gente tenta resolver as coisas antes de Deus. É assim. Entendeu? Irmãos, olha ali o que aconteceu. Encha seu coração para você compreender. Moisés, quando olhou tudo aquilo, disse que parecia que ele estava olhando para um segundo Éden. Era a coisa mais bonita que ele podia ver. Que lindo, o povo alto, robusto, cheio de saúde. Quando ele entendeu o que poderia ter sido, diz que Moisés chorou. Senhor, pela desobediência, continuavam como ermitões do deserto. Aí o Senhor Deus sobe de novo Moisés. Moisés continuou subindo, agora com os olhos cheios de lágrimas, pensando: meu Deus, o que nós perdemos. Só que quando ele está subindo, Deus pede: olhe de novo, Moisés. E ele olhou, agora já não tinha mais. Não era mais aquela visão. Ele viu o povo no futuro. Viu o grande povo de Israel sendo escravo da Babilônia. Viu o povo de Israel sendo escravo de vários povos. Viu o povo de Israel matando Jesus. E diz que ele começou a sofrer com aquilo, angustiado. Ele viu Jesus nascendo na manjedoura. Ele viu Jesus crescendo em seu ministério. Na visão que Deus estava dando a ele agora, ele enxergou tudo que o povo de Israel faria. E o próprio Jesus. Mas daí ele vê uma coisa. Sabe o que ele vê na visão? Vê que ele ajudaria Jesus no Getsemane. E ele se assustou. Como assim, Senhor? Você sabia que ele viu isso? No dia de sua morte ele viu que ele iria ajudar Jesus. Ia descer lá no monte da transfiguração. Sabia ou não? E ele não entendeu nada daquilo. Como é isso, Senhor? E ele viu uma outra coisa. Abre bem seus ouvidos. Viu que ele mesmo abriria as portas do céu para o Senhor quando Jesus ressuscitasse. Você sabia que foi Moisés que abriu as portas do céu? Ele viu. Quando ele viu isso, diz que ele encheu os olhos de lágrimas e começou a chorar assustadoramente. E disse: Senhor, nosso povo vai te matar. Ele falou: vai. Esse povo todo vai me esquecer.
Mas ele viu as jornadas do povo de Deus depois da morte de Jesus, viu um novo Israel se levantando, um novo Israel subindo no meio das profecias. Ele enxergou o último povo que iria se levantar como um troféu na mão do Senhor, e então ele deu glórias a Deus. Ele disse: então, Senhor, no teu Israel ganhará a salvação. Senhor Deus disse: vão ganhar a salvação. Quem era esse Israel que ganharia a salvação? E então o Senhor Deus disse: vira Moisés. Moisés virou e continuou subindo. E quando chegou num patamar calmo, o grande guerreiro deita-se para descansar. E Deus disse: fecha os olhos, Moisés. Sabia que foi assim? E Moisés fechou os olhos, como o guerreiro cansado, deitado para descansar. Deus não disse de novo: abre os olhos, Moisés, nenhuma vez. Naquele momento diz que Satanás estava subindo junto com ele, e Satanás viu tudo isso, e os anjos do mal estavam ali também. E no momento em que o Senhor Deus pede para o anjo cobrir o corpo de Moisés e escondê-lo, a comitiva celeste sobe. Olhe bem, o próprio Jesus subiu, e um anjo permaneceu do lado de onde Moisés estava descansando o sono da morte. Você sabia disso? Toda vez que um de nós morre, o último a sair do túmulo é o anjo que acompanha a nossa vida. Sai toda a nossa família, e o anjo que acompanha a nossa vida, depois que o corpo é enterrado, é colocado na terra, ele se levanta, o anjo se levanta, e ele vai até o trono e chega para o pai e diz: pai, missão cumprida. Vocês sabiam disso? O anjo que acompanha a sua vida não vai cuidar de nenhuma outra pessoa além de você durante toda a vida dele. Não existe depois da sua morte ele cuidar de outra pessoa. Você é o único trabalho terrestre de toda a história do anjo. Por que eu sei disso? Abra seus olhos agora. A única pessoa que tem 2 anjos é uma mãe quando está grávida. Quando ela está grávida, ela nem sabe ainda que está gerando. Do céu sai a ordem do trono do pai: vai e fique do lado daquela mulher, porque houve uma concepção nesse momento. Aí chega um anjo e fica ali do lado. Ela ainda nem sabe que engravidou, mas já tem um anjo para quem? Para o bebezinho. Mas no dia que um de nós falece, este anjo sobe e vai e volta para o pai, diz: missão cumprida. E no dia que Jesus voltar, te assusta agora, olha que coisa linda. No dia que Jesus voltar, Deus vai dar ordem para quem ir no túmulo? Quem? Ele não vai estar em 2, 3 túmulos ao mesmo tempo. Na hora que o Senhor Deus disser: despertai, despertai, vós que dormis no pó da terra, despertai. Nessa hora vai levantar quantas pessoas? Gente, eu vou ver isso, e você vai ver também. Ainda que eu morra, eu vou ver. Sabe por que eu sei disso? Porque eu estou vivendo após 1844. Todas as pessoas que vivem após 1844 ressuscitarão mesmo que morram. Olha, ainda que morra, porque se eu morrer antes de Jesus voltar, eu vou ressuscitar um pouquinho antes da volta de Jesus, e eu vou ver a ressurreição dos justos, e vou ver a volta de Jesus. Amém, queridos? Quantos de vocês sabem da ressurreição especial? Levanta a mão. Quem não sabe tem que estudar sobre isso. Também está em Primeiros Escritos, tá bom? Você tem que estudar sobre isso. Qual livro você tem que estudar ao chegar em casa? Correndo. Primeiros Escritos. Aí, queridos, olha que coisa tremenda. Moisés, então, ali estava ele, o anjo não foi embora, só foi a comitiva celeste. Jesus subiu. E Satanás ficou ali e começou a brigar pelo corpo de Moisés. Você sabia disso? Ficou: o que está fazendo o anjo aqui? Porque toda vez o anjo sobe e aqui ele fica. O que acontece? Diz que um anjo permaneceu do lado da sepultura de Moisés. Ficava ali. E você sabia que os anjos do céu não ficam conversando com os anjos do mal? Parecem surdos. Os anjos do mal falam, xingam, reclamam, criam encrenca, acusam, e eles calados. Sabia disso? Eles não tecem conversa com os anjos do mal. E você também não tem que fazer isso. Nunca. Não dê ouvidos. Mas você precisa saber quando é o anjo do mal que está dominando uma pessoa. Não se dá ouvidos quando a pessoa está dominada por anjos do mal. Fique quieto. Não responda. Aí sabe o que aconteceu? Passado alguns tempos, eu não sei quanto tempo, não sei se foi um dia, 2 ou uma semana,
chegou a ordem no céu e o próprio Jesus desceu. Irmãos, imaginem a cena que eu vou contar agora. Era a primeira vez na vida de um Deus. Eu vou repetir o que eu disse. Era a primeira vez na vida de um Deus. Jesus desce como Deus. Eu imagino o coração batendo como uma comitiva de anjos. Tum, tum, tum. Porque era a primeira vez que ele iria dar a vida a um ser humano que tinha morrido. E então vem a comitiva celeste, irmãos. Vem Jesus descendo no local onde já estava um anjo. E eu não consigo imaginar um anjo sabendo que vem vindo a comitiva do céu sem cantar, irmãos. Eu imagino eles descendo cantando e o daqui também começa a cantar. E aí na hora que vem aquela comitiva de Jesus com os anjos e pousam no local onde estava o resto do corpo de Moisés, ou o corpo de Moisés, e então Satanás se aproxima e diz: esse corpo é meu. E Jesus fala para ele: o Senhor te repreenda. Foi isso ou não foi? Está escrito em Judas. E então o Senhor Jesus chega lá naquele corpo e diz: abra os olhos, Moisés. E Moisés abriu os olhos e o primeiro rosto que ele vê é o de Jesus e acorda glorificado, irmãos. E a comitiva agora sobe ao céu com um de nós. Volta ao céu com um que acreditou no Senhor do jeito de Deus. E agora Moisés é levantado da terra e começa então a voar com a comitiva, livre de qualquer cuidado desse planeta, livre de qualquer miséria, de qualquer incômodo. Acabaram-se as dores e incômodos de Moisés. E Moisés sobe e entra na cidade santa. Imagine ele sendo apresentado aos anjos, irmãos. Imagine quanto abraço Moisés recebeu, que momentos tremendos nosso irmão recebeu. E então agora ele recebe uma nova roupa, agora ele recebe uma nova vida e incumbência. Que tremendo, irmãos queridos, que tremendo. E vocês sabem que Moisés desceu, no Monte da Transfiguração e veio animar Jesus junto com Elias. Foi isso ou não foi? E quando Jesus subiu, foi ele que abriu as portas dos céus. Sabem como foi essa chegada de Jesus? Irmãos, nós temos histórias tão lindas, tão lindas. O céu todo esperava Jesus entrar no céu. E Jesus estava aqui esperando uma mulher que estava vindo com um cântaro para ungí-lo. Jesus, o Deus eterno, olha que coisa tremenda, estava aqui na terra depois de ressuscitado. O Deus eterno estava lá com o coração aos pulos esperando o seu filho. 33 anos e meio que Jesus não entrava no céu. Imagine isso. No céu todo esperando, os anjos tinham composto um hino. Os anjos todos tinham composto um hino. Era um hino que um cantava uma parte e desse outro lado os outros cantavam. Era um coro lindo de anjos. E a letra do hino era: eis que vem o Rei da Glória. E esses daqui respondiam: quem é este Rei da Glória? E o grupo daqui: o Rei forte e poderoso, este é o Rei da Glória. Eles tinham composto o hino que iriam cantar quando Jesus subisse no meio daquele grupo. Imagina que fantástico. E eles estavam esperando: olha, aguarda a hora que ele chegar, aguardem, aguardem. E Jesus estava na terra, os anjos esperando, Deus esperando, e Jesus na terra esperando uma mulher que estava vindo com um canto, que passou a noite todinha empurrando aquele canto. Não pensa que Maria Madalena estava com um potinho desse tamanho para ungir Jesus. Os cântaros que ungiam o corpo eram desse tamanhão, irmãos. Imagine uma mulher sozinha, quanto ela caminhou da casa dela até o túmulo. Não pensa que era perto. A madrugada inteira empurrando aquele cântaro cheio para ungir o corpo de Jesus. Ela era uma mulher destemida, porque quando você é perdoado, você se torna destemido. Ela tinha coragem, e lá foi ela empurrando aquele cântaro, irmãos. Lá foi ela empurrando. E então, os anjos aguardando, Jesus aguardando. Quando ela chega, corre na pedra. Ela não se preocupou se a pedra ela ia conseguir tirar, porque ela era mulher. Ela foi. O que movia aquela mulher? Amizade, gratidão. Gratidão. Não me importa de passar a noite toda em claro empurrando um cântaro. Não me importa de saber se eu vou conseguir empurrar a pedra ou não. Eu só quero ir, eu vou, e vai dar um jeito, vai se dar um jeito. E quando ela chega, o céu todo aguardando, Jesus chega para ela: Maria, Rabone. Ela corre: não me toques, porque ainda não fui ao meu Pai. Mas vai, disse os meus irmãos. Ele chamou os outros de quê? Meus irmãos.
que eu vou ao meu Pai, mas volto no local onde marquei encontro com eles. E ele subiu. Irmãos, na hora que ele sobe, Jesus está subindo e os anjos cantando. Lá vai Jesus indo em direção ao Pai. Olha que cena tremenda. E quando ele vai chegando no céu, quem abre as portas? E então passa. E ele vai direto na frente do Pai. Quando ele chega na frente do Pai, pergunta: Pai, meu sacrifício foi aceito? O Pai disse: sim, seu sacrifício foi aceito. E os anjos correm de lá para cá. Eles vêm correndo com uma coroa, coroar Jesus como Rei do Universo. E Jesus diz: não posso. Havia uma festa tremenda, preparada para coroar Jesus. Jesus disse: não, ainda não. Eu não posso ser coroado, porque ainda eles estão na terra, meus irmãos. Eu só quero ser coroado quando eles estiverem aqui. Uma coroação adiada em 2000 anos. E será adiada por 3000 anos. Porque Jesus só será coroado depois do milênio. Por quê? Porque ele quer ser coroado quando tudo tiver acabado. Irmãos queridos, qual é a tua obra? Qual é a tua parte? Qual é a tua missão no grande plano da redenção? Eu te contei a missão de Moisés. Eu contei para você o grande líder que nós tivemos como povo. Moisés. Qual é a sua parte? Todos nós somos chamados e salvos de alguma coisa para uma missão. Deus tirou Moisés de lá de um cestinho para uma missão, irmãos. Deus está tirando do quê? Que missão tem na sua vida? O que é que você tem que deixar? Oh, meus irmãos, para alguns Satanás se apresenta com um trono no Egito, para outros um prato de lentilhas. Qual é a vitória que você tem que ganhar hoje, em nome de Jesus? Responda. Para pensar a grande bênção que Deus tem para você que está nos ouvindo em casa. Que glória Jesus tem para a tua história. De uma vida de pecador, Deus levantou Moisés a um grande vencedor. E eu preciso só comentar a última coisa. Se Jesus não tivesse vencido, o que teria sido de Enoque, Elias e Moisés? Teriam que voltar. Que grande a vitória que Jesus nos concedeu. Que grande a vitória, queridos irmãos. Que poder tremendo existe na mensagem e no poder de Jesus. Eu queria que você não perdesse a sua vitória. Não perca. Em nome de Jesus. Para cada vida ele tem uma surpresa. Para cada vida uma missão. Para cada vida uma restauração. Para cada vida um troféu a ser levantado diante do universo. Moisés é um troféu. Você é um troféu. Em nome de Jesus, permita que Deus faça em você essa obra. Eu não posso terminar sem fazer um apelo para você. O que é que você